Graça e paz, meu nome é Gisele, sou pastora da Igreja Casa de Deus. E você, como está? Pronto para ter uma fé vitoriosa? Fique comigo aqui até o final do vídeo, pois hoje eu quero te dar 5 passos para ter uma fé vitoriosa. Todos nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vemos muitos casos no Novo Testamento em que Jesus ele ficou entristecido por causa de pessoas que eram incrédulas. Pessoas que não confiavam, não acreditavam que ele era o Messias, que ele era o Salvador e de que ele poderia fazer milagres acontecer na vida delas. Pois para que o milagre, o sobrenatural de Deus aconteça em nossas vidas, é preciso ter fé. Tudo aquilo que Deus ele prometeu, ele tem a responsabilidade de cumprir em nossas vidas. Pois Jeremias 1,12 fala que ele vela para que a palavra dele se cumpra. Em outro texto diz que a palavra dele não volta para ele vazia, antes que cumpra o propósito no qual ele enviou. Então, aquilo que Deus prometeu, aquilo que ele falou já sobre a tua vida, que ele vai fazer, vai acontecer. Mas para isso precisamos ter fé. Quando temos a certeza de que tudo aquilo que nós temos orado, temos pedido, está baseado nas promessas, na palavra de Deus, é onde a nossa fé se expande, é onde nós ficamos mais fortalecidos na fé e saber que o milagre vai acontecer, porque aquilo que ele prometeu, ele é fiel e justo para cumprir. O primeiro passo para você ter uma fé vitoriosa é você reconhecer a autoridade de Jesus. Nós vemos no livro lá de Lucas, falando sobre a história de um homem que era conhecido como centurião. Ele foi até Jesus porque um dos servos dele estava doente, acredito eu que já indo para a morte, e ele foi ter com Jesus e pedir para que ele curasse o servo dele. Jesus, de pronto, já ia atender o pedido do centurião. Quando ele estava próximo da casa deste homem, ele parou ele no meio do caminho e disse: "Não, Senhor, eu não me acho digno de que o Senhor entre na minha casa. Dê-me apenas uma palavra. Eu sei que o meu servo será curado." No versículo 8 ele fala assim: "Porque também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo fazer isso, e ele faz." E no 9 fala que ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele. E logo adiante ele diz que nem ainda em Israel tenham achado tanta fé. Olha a fé vitoriosa desse homem, que reconhecia a autoridade da palavra de Jesus, de que o que ele falasse, com apenas uma palavra, aquela enfermidade, aquela doença, aquele espírito de morte ia bater em retirada do servo dele. Essa é a autoridade que nós precisamos reconhecer em Jesus, assim como nós reconhecemos a autoridade de um policial. Sabemos que se aquele policial está por perto, nós nos sentimos um pouco mais seguros, porque ele está ali para cumprir a lei. Ele não está ali para nos fazer mal, e sim para nos proteger, nos guardar conforme a lei que nós vivemos ordena. Quantas das vezes a gente também não confia na autoridade dos médicos? Deitamos lá naquela maca, confia ou não confia de que ele vai fazer a cirurgia, deixa ele mexer lá por dentro do teu corpo para operar, para fazer o que ele bem entender, porque nós reconhecemos a autoridade que aquele médico tem, de que o que ele passar naquela receita, a gente vai tomar. Se nós não cumprirmos com aquilo que o médico receitou, tanto a doença vai continuar, quanto ela pode piorar. Assim é quando nós não reconhecemos a autoridade de Jesus sobre nossas vidas. A nossa vida vai continuar ou do jeito que está, ou é daí para pior. O segundo passo para você ter uma fé vitoriosa é você reconhecer o poder de Cristo. Nós vemos a história da mulher cananeia que foi até Jesus porque, segundo ela, a sua filha estava miseravelmente endemoniada. E ela foi ali interceder pela sua filha. E Jesus, ele a princípio não deu atenção a essa mulher, aonde ele estava ali testando, provando a fé desta mulher, porque o povo de Canaã não se dava com o povo de Israel. A primeira resposta que Jesus deu para ela foi dizendo: "Olha, eu não vim senão aos filhos de Israel." E ela continuou atrás dele, se aproximou, adorou e disse: "Senhor, me socorre." E ele falou: "Olha, não é bom
que eu tire o pão da mesa dos filhos para dar para os cachorrinhos? Aí, olha a resposta que essa mulher dá para Jesus. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Isso aqui ela estava querendo dizer o quê? Eu reconheço o poder que você tem sobre os demônios, sobre as enfermidades, sobre todas as coisas. Autoridade é uma coisa, poder é outra. Poder é ele ter a virtude, a unção para poder realizar o que a sua fé te direcionar. Porque aqui a filha dela ela foi curada daqueles demônios por causa da fé da sua mãe. Assim é que ela foi liberta, onde a Bíblia diz que Jesus ele se maravilhou da fé dessa mulher, pois ela reconhecia o poder de Deus, quanto muitas das vezes os próprios filhos de Israel, muitas vezes não reconheciam esse poder em Cristo. Muitas das vezes você que está na igreja não tem reconhecido esse poder que Jesus tem. Não há demônio, não há enfermidade, miséria, não tem diabo, capeta do inferno que resista ao poder de Deus, pois ele tem o poder sobre todas as coisas, tudo está sujeito, tudo está debaixo dos seus pés. Cristo, ele pode todas as coisas. É isso que você precisa reconhecer, para que você possa ter uma fé vitoriosa. O terceiro passo para você ter uma fé vitoriosa é você ser uma pessoa corajosa. Lá em Provérbios 24:10 diz que se você se mostrar fraco no dia da angústia, a sua força será pequena. Se em meio às dificuldades, aos desafios, aos problemas, você se encontrar desesperado, inquieto, sem forças, desanimado, a sua fé tende a diminuir. A sua força será pequena. Pensa você diante de uma enchente. Se você ficar amedrontado, olhando para a sujeira, para o nível da água, você não vai conseguir se salvar, você não vai ter força para poder sair dessa barreira, dessa dificuldade. Assim nós ficamos quando não temos uma fé vitoriosa. Nós não podemos olhar para as dificuldades ao nosso redor. Nós temos que ser corajoso, ir para cima, enfrentar. Assim como Deus ele disse para Josué. Uma das primeiras ordenanças foram, olha, ser forte e corajoso. Não te mandei eu. O Senhor, ele te escolheu. O Senhor te designou para que você vá e dê fruto e o seu fruto permaneça. E isso é dentro da tua casa, é dentro do teu trabalho, é na sua igreja, onde você estiver. Você vai dar fruto com uma fé vitoriosa quando você ser uma pessoa corajosa. Deus, ele não se agrada dos covardes, dos tímidos, dos incrédulos. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. E aquele que recuar, a minha alma não terá prazer nele. O Senhor, ele não tem prazer daqueles que não têm fé. A Bíblia diz lá no capítulo de Hebreus 11, que aqueles homens ali que fecharam bocas de leões, venceram a morte, venceram a espada, são dignos de serem chamados filhos de Deus. Porque Deus ele não se envergonha de ter esses homens como filho deles, porque são homens corajosos. Se você gostou do vídeo até aqui e quer aumentar a minha fé, deixa aqui o seu gostei. O quarto passo para você ter uma fé vitoriosa, liberte-se da dúvida. A dúvida, ela paralisa a fé. Nós vemos no caso de Pedro. Pedro foi o único discípulo que pôde dar alguns passinhos sobre as águas. E por que ele não continuou? Porque ele não teve uma fé vitoriosa, porque ele duvidou. Nós vemos aqui no contexto, está em Mateus 14, no versículo 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Pedro, ele começou a afundar, porque ele olhou para o lado. Ele ficou em dúvida se ele podia, se ele não podia, se ele conseguia, se ele não ia conseguir. Tome posse daquilo que você tem direito. Aquilo que o Senhor já te designou, já te orientou, já colocou aí no teu coração. É isso que você deve fazer. É isso, é o teu possível. E o impossível é Ele quem vai fazer. Ele vai dar conta do resto. Então, dê o seu passo de fé. Se você não dá o primeiro passo, que por mais que Pedro, ele foi duvidoso, ele deu o primeiro passo, deu o segundo passo e depois acabou afundando. Você não pode dar 1, 2 passos e ficar naquela, uma hora tá, uma hora não tá, uma hora é, outra hora não é.
Nós não podemos ter um ânimo dobre. Não podemos ter esses altos e baixos na vida cristã. Para termos uma fé vitoriosa, é necessário de que nós nos desfaçamos, nos livramos de toda dúvida, de tudo aquilo que paralisa a sua fé. O quinto passo para você ter uma fé vitoriosa é liberte-se do medo. Pedro, ele teve medo, por isso ele afundou. Além dele duvidar, ele foi medroso. Como eu disse um pouco antes, Deus ele não se agrada dos medrosos, dos covardes, dos tímidos. Aqui no contexto, fala assim, olha. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Então ele começou a olhar para o vento, começou a olhar para o mar e falou, eu vou morrer, eu vou afundar, eu nunca fiz isso. Eu não sou Deus, como que eu vou andar sobre as águas? Assim, muitas das vezes é você. Fica com medo do que os outros vão falar, do que os outros vão pensar, do que as pessoas vão dizer e fica aí tendo uma vida de medo. O que minha família vai pensar de mim? O que os irmãos vão pensar de mim? A palavra de Deus diz que a palavra da cruz, ela é loucura para as pessoas que estão no mundo, para a pessoa que tem medo, para pessoas que não têm fé. Mas para nós que somos filhos de Deus, que temos uma fé vitoriosa, é poder de Deus. Você andar com Cristo é você cometer algumas loucuras, sim. É claro, você é direcionado, guiado pelo Espírito de Deus. Para isso você precisa estar cheio de Deus, cheio da unção. É um assunto que eu falei no vídeo anterior. Se você ainda não assistiu, corre lá para que você assista e seja uma pessoa cheia da unção, cheio do poder, cheio de fé, cheio de ousadia e vá para cima. Esses foram 5 passos para você ter uma fé vitoriosa que eu quis compartilhar com você. Acredito o quanto Deus te ministrou. Então reconheça a autoridade de Jesus, o poder de Cristo. Se liberte das dúvidas, se liberte do medo, seja uma pessoa corajosa, uma pessoa ousada, uma pessoa que vive pela fé. No próximo vídeo eu vou estar falando sobre o poder dos pensamentos. Tudo começa aqui, olha. Então, você que ainda não é inscrito, se inscreva, clique no sininho das notificações para que o YouTube possa estar te avisando desse próximo vídeo. Se você gostou, deixa aqui o seu gostei, me acompanhe também nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Tenha uma fé vitoriosa. Tchau!